Olá, leitores da revista digital PP Magazine. Estamos no outono e agora temos uma surpresa especial para vocês. A nossa entrevistada é um ícone do mercado de eventos. Com vocês, Vera Simão. Fábio, muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado. Prazer em receber vocês aqui. Você, Maíra, né, que eu conheço de tanto tempo. Ela está lá atrás, mas ela sabe que é uma pessoa que eu gosto muito. Daí até eu ter aceito, porque eu acho que eu não falo de casamento há algum tempo, sabe, Fábio? Então eu não sei muito bem o que você vai querer saber, mas enfim, estou aqui às ordens, pronta para falar e se vocês quiserem perguntar, estou aqui. A nossa revista, ela fala muito sobre como receber bem, sobre festas, e a Vera Simão é uma referência nisso. Não tem como falar de festa, falar sobre receber bem, sem consultar a Vera Simão. Então, uma das coisas que a gente gostaria de saber, Vera, é assim, como é que a formalidade dos eventos vem mudando ao longo desses tempos, desde quando você começou aí nesse mercado de eventos, e como é que ela foi mudando ao longo do tempo, como é que você enxerga isso? Você sabe que se eu tiver que falar de tempo, aí vai começar a assustar muitas pessoas, sabe, Fábio? Porque agora eu aprendi um termo que eu achei sensacional, eu sou da geração AC. AC? AC, antes do computador. Então a geração AC, obviamente, trabalhava de uma outra maneira, e olha, eu sou da geração AC e estou aqui ainda, hein? Estou aqui fazendo coisas novas, com planos para o futuro, e então as coisas mudaram muito, né? Demais, e eu não digo as coisas mudaram me lamentando, não, porque eu sou uma privilegiada, né? Eu sou da geração AC, eu comecei a fazer eventos, não existia computador, e hoje eu dou muita risada, porque eu tive um tempo até para observar essa vida um pouco à distância, né? Uhum. Quando eu me afastei da atividade assim, diária, porque eu acho encantador, eu tenho uma bagagem de conhecimento e unir agora com as atualidades, que nem sempre são coisas fáceis para eu lidar com elas, mas eu estou aprendendo muito e já estou projetando coisas para o futuro. Então, eu acho que os eventos mudaram, mas mudou tudo, né, Fábio? Mudou tudo. Muda. Então, obviamente que tudo é mutável. Dizer que era pior ou que era melhor, eu não sei te dizer. Eu não conseguiria mais fazer o que eu fazia nos dias de hoje. Entendi, mas na questão da formalidade, de como colocar uma mesa, ou mesmo como receber o convidado, no final tem lembrancinha. Hoje a impressão que você tem é que é algo mais informal. Você acredita que realmente nós estamos numa era um pouco mais informal do que antigamente? Mas você está dizendo, por exemplo, quando no casamento não se dá coisas, não se dá presentes? Não só nesse sentido, mas também na questão de colocar uma mesa, de sentar para poder comer alguma coisa. Aí nós vamos falar várias vezes de duas palavrinhas, desculpa eu te interromper. Velho e antigo. Eu não sou velha, mas eu sou antiga, tá certo? Meu grande inspirador, meu filósofo, professor Mário Sérgio Cortella diz isso, há uma grande diferença entre velho e antigo. Eu sou antigo, né, porque eu venho de uma época, eu sou lá atrás, né, de uma geração X, depois da guerra, né? Eu sou de 1948, a primeira vez que eu vou dizer isso em público, as pessoas fazem conta, mas não chega a uma conclusão. Esse ano, 2018, eu faço 70 anos, ok? Olha. Então, veja, eu sou uma jovem com experiência, porque a idade está na cabeça e na atitude das pessoas. A idade não tem nada a ver com aquilo que está na cronologia da nossa certidão de nascimento. Então, obviamente, muita coisa mudou, porque as tradições, a educação, a vinda de uma geração Y, que foi mais ou menos, vamos dizer, regula com a minha sobrinha, tem hoje entre seus 27 e 36, aprenderam já a se lançar, a fazer, a acontecer. Então as coisas foram acontecendo da maneira que vinha para eles faziam. E muitos se aprofundaram e outros não se aprofundaram. As profissões mudaram muito, a educação mudou muito, a aprendizagem mudou muito, você tem informações que você não tinha antes. Então, você fala assim, colocar uma mesa, fala, mas que coisa chata, né? Eu tenho que saber se fica à direita, se fica à esquerda, onde fica o garfo, onde fica o prato. Não. Você vai saber se você quiser. Se você quiser ter mais informações, você vai saber. Agora, se você não quiser, não tenha, né? Então, não é dizer
Nunca, jamais etiqueta será frescura, porque etiqueta é educação. Agora, você quer saber, você terá uma educação melhor. Se não quer saber, não tem problema, vai aprender outra coisa. Mas, por favor, o que você for fazer, aprenda. Isso é muito importante, né? Quer dizer, hoje talvez a coisa ela não tenha mais uma obrigatoriedade de ser formal. Talvez tenha alguma coisa mais a ver com a personalidade dos noivos mesmo. Talvez eu não sei dizer para você o que é formal, porque até hoje, seguindo o mercado, toda vez que eu escuto ou vejo na internet, ou escuto alguma entrevista, ou falo com alguma noiva, você pergunta para ela, o que você quer seu casamento? Ela fala assim, o mais tradicional. Não é? Eu acho que é raro. Dela, o tradicional pode ser outra coisa. Entendi. O que é tradicional? Eu quero o mais tradicional. O que é o mais tradicional? Será que a geração atual sabe o que é o mais tradicional de que ano? O tradicional de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 40, de 50, de quando? Né? Então, o que é o tradicional? Ela quer a formalização. Né? A formalização é ordem. Você tem que pôr ordem na cerimônia, você tem que pôr ordem nos momentos do que vai acontecer, você tem que pôr ordem para os seus convidados, tudo tem que entrar numa certa ordem. Se isso é chamado formalidade, eu não quero perder isso jamais na minha vida. Muito bom. Bom, é isso, eu acho que também tem um pouco, entrou, eu acho que muito agora atração musical, outras coisas que foram compondo com o mercado, sempre teve um pouco dessas atrações, né? Mudou um pouco, talvez hoje tenha um pouco mais de música eletrônica. Como é que era isso? Ao longo do tempo, como é que você vê essas atrações de Se eu disser para você realmente o que eu penso, em alguns momentos eu tenho dúvida, graças a Deus eu tenho muita dúvida, eu acho que há um exagero. Eu acho que os noivos deixam de ser os protagonistas para cederem esse protagonismo para outras pessoas. Então você contrata, de repente, um grande artista que eu acho que o lugar dele não é ali no casamento, entende? Você quer, de repente, fazer um grupo de amigos ou de família e vai levar o show desse artista bárbaro, né? Compra um camarote, faz um pré-evento, faz qualquer coisa. Então, eu ainda tenho uma certa dúvida para dizer para você se a atração da festa deveria ser uma música, ou se a atração da festa são os próprios noivos, a família, a alegria da própria família e dos convidados. Essa dúvida ainda mora em mim, felizmente, mas eu vou analisar mais um pouquinho. Sem dúvida, muito bom. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é uma pergunta assim, um pouco ingrata, porque eu acho que o que acontece? Como é que eu vou falar pra você citar um casamento inesquecível? Existe isso, velho? Você vê que eu não posso citar nem o meu, porque eu nunca casei, né? É uma pessoa que nunca casou e nunca gostou de festa. Olha onde é que eu fui trabalhar, né? Com festa. Mas a gente consegue citar assim um casamento inesquecível ou isso não existe? Pois é, inesquecível na realidade deveria ser o meu, que acabou sendo da minha sobrinha por emoção da própria família, porque é a única sobrinha que eu tenho, é como uma filha. E esse para mim é inesquecível pela emoção familiar. Agora, eu enquanto organizador, eu já organizava eventos empresariais antes dos casamentos. E tudo que eu fiz para mim foi inesquecível, e foi uma escola de vida. Eu aprendi fazendo, né? Eu aprendi perguntando, eu aprendi com gente que sabia mais do que eu, não existia escola para ensinar, nada disso. Isso foi acontecendo, foi emergindo, né? Eu acho que a força do destino é muito grande na vida de todos nós, acho que a gente tem que prestar muita atenção a isso. Então, todos que eu fiz foram inesquecíveis, porque a emoção de cada pessoa é uma emoção diferente. Não dá para comparar. Então, não é porque teve mais flor, menos flor, mais dinheiro, menos dinheiro. Isso, para mim, não tem nada a ver com a felicidade na vida. Sem dúvida. Tem um histórico de ter sido cerimonialista, né, do Palácio dos Bandeirantes, governo de São Paulo. O que requer esse tipo de função? Como foi conta um pouco dessa experiência. Ai, Fábio, se eu tivesse 2 horas, a gente tem, não, para eu falar sobre isso. Você usou uma palavra, que é o cerimonialista, que você sabe que hoje está assim no topo da discussão no meio de eventos, que é a tal da cerimonialista, que é uma palavra que em São Paulo não se usava até muito pouco tempo atrás. É uma palavra que tem a ver muito com as capitais, Rio de Janeiro, Recife, as capitais fortes no reinado, na ocupação do império, na colonização, porque é os que tratavam das cerimônias, né, do imperador, que faziam as grandes cerimônias, e depois ligado a Itamaraty, que é a carreira diplomática, onde você seguia um protocolo para se colocar em ordem de precedências nas cerimônias de autoridades. Mas essa palavra cerimonialista
inundou o mercado. A gente fez um trabalho até recentemente com a Abrafesta para entender um pouquinho o que se chamava de cerimonialista e o que é organizador de evento. Isso está bem novo. Nós estamos caminhando, já foi publicado pela Abrafesta, acho que as pessoas já viram. Então, a minha passagem pelo governo foi no cerimonial, né? Porque o governo tem um departamento de cerimonial para fazer as cerimônias e os eventos do governador, ou do prefeito, ou do presidente da República, o que seja. Recepção de autoridades internacionais. Exatamente, nacionais. Porque você segue um protocolo, nós temos uma lei, né? Uma lei, embora tenha sido publicada em 1971, ela está bastante antiga para os dias de hoje, mas enfim, ela nos dá uma norma de precedência, ela nos dá um caminho a seguir. Foi onde eu aprendi muito na minha vida, não só por questão da lei, mas também em receber. Eu adoro essa formalidade. Eu sou leonina de ascendente, eu gosto de uma mesa bonita, eu gosto de flores, eu gosto de colocar as coisas nos seus devidos lugares, eu quero saber, eu sou cheia de porquê. Por que esse copo vai aqui? Por que aquele talher? Eu não gosto de fazer nada no automático. Então a experiência cerimonial para mim foi, vamos dizer, o início de uma grande nova fase na minha vida. Entendi. Protocolo é algo que você tem que seguir à risca, não é isso? Com a presença de autoridades, tinha, viu, Fábio? Eu não sei se nos dias de hoje tem. Eu confesso para você que eu não sei. Mas tinha. Nessa época, felizmente, eu aprendi. Lista de exigências, autoridades internacionais. Exatamente. Bom, agora, num panorama até mais amplo, como é que você avalia as mudanças do país, a influência no mercado e a sua influência no mercado de eventos, né? Eu acho que nós estamos agora numa época em que se demanda mais transparência, mais ética, menos exploração dos profissionais, esse tipo de coisa que eu acho que é um momento do país e que acaba vindo também na coisa dos eventos, de receber e do mercado em si. Como é que você vê esse momento que a gente está do país? Porque a gente fala um pouco de política também, né? De cerimônia. Então, como é que você enxerga isso? Olha, eu não vejo muita essa coisa de política. Nós somos cidadãos, né? Nós fazemos parte de um país e nós somos responsáveis por ele. Cada um dentro da sua área tem que lutar por alguma coisa, né? Eu disse uma vez, quando eu clamava pela participação das pessoas na associação de classe, que ser ético é participar. Você perde a ética quando você não participa de uma reivindicação, seja ela qual for, porque as pessoas apontam muitas falhas. Então, dentro do meu mercado, eu tentei fazer alguma coisa, como estou tentando até hoje, faço com prazer. Eu não vou dizer que eu sou a pessoa mais perfeita desse mundo, não sou, mas eu gosto das coisas bem feitas. Eu nasci meio assim, e a minha formação astrológica, lá, o meu formatinho do meu mapa, diz um pouco disso também, por mais que eu queira ser contra. Eu acho que a ética começou a ser questionada e até essa palavra voltou, né? Era uma palavra que parece super antiga. Na realidade, a etiqueta é a pequena ética. Porque a etiqueta é como você recebe as pessoas, é como você trata as pessoas. Isso é uma ética, né? Qual é a educação, a ética que você vai ter ao receber alguém, seja lá quem for. Um casamento, até 8 pessoas na sua casa. Então, as palavras também, as pessoas deveriam estudar um pouquinho da etimologia para saber que uma coisa está extremamente ligada à outra, né? E eu acho que esse respingo de tudo que está acontecendo, e foi um ano bem saturnino, né? Eu não sou astróloga, mas eu amo bem saturnino, onde as coisas realmente foram cobradas, onde as coisas vieram para fora. Cada um que pensar na sua vida vai perceber que foi isso que aconteceu. E agora a gente vai entrar dia 20 de março, já no ano jupiteriano, que vai premiar aqueles que realmente plantaram alguma coisa. Eu acho que em todos os mercados aconteceu alguma coisa. Mas o que a gente viu, o que é uma certa felicidade para mim, especialmente, é ver as coisas serem punidas. Porque lei nós temos, né? Mas você não via ela sendo aplicada. Né? Não é uma coisa agradável, não é uma coisa boa para a imagem do nosso país, mas, infelizmente, o que estava aí aconteceu. E eu acho que isso é genérico, viu, Fábio? Eu acho que deve acontecer em todos os setores. Uma das iniciativas que a Vera também tomou no mercado foi a Abrafesta, né? Que eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, também é uma forma de premiar aqueles que são mais... não dá para dizer que são os mais éticos, claro que não, mas é uma forma de garantir a boa qualidade, né? Não seria isso? Veja, a gente não tem nenhuma veleidade de dizer nós aqui vamos colocar a ética no mercado. Não. Mas eu acho que conversando, sabe, um ouvindo o outro,
Porque é muito fácil você acusar, fulano é assim, ciclano é assim. Uma hora você chega e fala, então vamos sentar todo mundo junto e vamos conversar? É uma forma. E daí nasceu a associação dessa ideia, com ideais, para uma construção mesmo, né? Exatamente, para uma construção, falou a palavra extremamente correta, para uma construção de um novo mercado, porque o mercado cresceu demais, demais. Vera, vamos falar um pouco também sobre os seus planos para o futuro, sobre as novas coisas que você tem, os novos projetos que você tem feito. E enfim, você não para, né? A gente vê que... Fábio, eu acho que não. Não sei. Sabe que outro dia eu li uma frase de Mário Quintana, eu tenho frases que me marcam muito, né? Ele diz assim, o menor problema da idade, da velhice é a idade, é o menor. Porque, na realidade, quando você deixa de fazer planos, quando você deixa de produzir, quando você deixa de ter sonhos, você não precisa estar na vida doida, trabalhando, saindo de casa cedo, tentando... Não é isso. Você pode produzir sentado na sua casa, né? Produção intelectual, você pode ler, você pode se atualizar. Então, a primeira coisa que eu fui buscar, aquilo que eu não tive oportunidade de fazer, foi estudar. Então, eu fui estudar psicanálise. Imagina para você se a gente falar de antigo e velho, né? Eu fui estudar um dos grandes sábios do século XX. Eu fui voltar a Freud, para me conhecer melhor e para conhecer um pouco as pessoas. No fim, eu quero te contar que conviver com as pessoas, você tem que entender um pouquinho de psicanálise. Eu estou amando o que eu estou fazendo. Porque eu adoro entender um pouco o ser humano, me entender. Eu acho uma coisa rica, cada vez que dá uma luz, assim, sabe, na cabeça. Eu acho que isso é que torna com que a gente não tenha a idade, essa coisa da velhice, né? Vamos dizer, eu estou na terceira geração de Saturno. Saturno muda de 30 em 30 anos, né? Vai 30, 60, agora eu vou até os 90, porque eu já saí dos 60 vou até os 90. Eu tenho plano, sim. Eu fiquei um tempo, quando eu parei, assim, observando o mundo, porque eu desde cedíssimo comecei a trabalhar, então eu não conhecia o que era o mundo sem trabalho. Aí eu fiquei 3 anos observando como é que a árvore mexe, como é que o trânsito se comporta, como é que a pessoa faz isso, como é que é o supermercado, como é que é jantar com uma amiga e não ficar olhando no relógio. Coisas básicas do ser humano, me dedicar mais às pessoas, eu tive tempo para fazer. E isso foi crescendo, as ideias vão brotando, eu sou extremamente criativa, ela vem mesmo que eu não queira, e mesmo que o computador corte, eu não ligo, entendeu? Não tem tecnologia na minha cabeça, e eu tenho sim. Mas é um pouco cedo para falar ainda. Deixa amadurecer mais um pouquinho, eu conto para vocês. Primeiro eu tenho que amadurecer. Olha que legal, né? Eu acho que a psicanálise, ela sempre vai trazer alguma coisa que de repente fecha um ciclo, alguma coisa que você viveu, né? E de repente fecha ali, você fala, olha, então aquilo... Eu acho que isso é interessante, né? E o blog, viu? O blog. Conta um pouco pra gente do blog. Essa ideia do blog vai ser... Eu era uma pessoa escondida, e eu passei a ser... Desde que eu fiz o casar, na realidade, até aquele momento, em 2002, que foi o primeiro casar oficialmente, né? Eu me escondia da imprensa, porque eu preservava o meu cliente. Então eu tinha que afastar a imprensa para que o meu cliente naquela época queria ser preservado, fosse no seu evento corporativo ou social, evento de família. Então eu afastava. Depois eu tive que falar com a imprensa, porque aí eu tinha um evento que eu necessitava mostrar, não é verdade? Então essa transição também foi muito importante. Eu sempre fui muito tímida, muito envergonhada, sempre todo mundo vai dizer doida, todos nós somos. Até que você se comunica a primeira vez, a gente é. E essa coisa toda do blog reforçou, numa etapa muito importante da minha vida, a minha segurança. De eu falar o que eu quiser, de eu escrever o que eu quiser, de eu ser a Vera. Porque acho que eu deixei um pouquinho de ser a Vera. E quem me conhece sabe, quer dizer, a gente deixa de ser a gente. Aquilo, o nosso fundinho, né? Na luta pelo dia a dia, nos atropelos, na loucura. Você passa a ser, às vezes, uma pessoa que você não gosta dela. Né? Hoje eu passei a gostar mais da Vera. Então o blog está sendo assim, eu estou extravasando as minhas coisas. É um lifestyle, eu não falo de casamento, não falo nada disso. Pessoal, isso é para vocês não perderem tempo, acessarem o link aqui na revista, mas vale também, o blog é verasimão.com.br. É verasimão.com.br, mas pode Vera Simão blog, como está no Insta também, eu estou no Face, e às vezes eu posto, às vezes eu não posto, não se frustrem, viu? Porque eu não tenho compromisso, então às vezes eu não tenho vontade de colocar nada, não coloco, e assim vai da hora que eu tenho vontade, mas eu me cobro, continuo me cobrando. Mas com certeza o conteúdo que está lá é algo que vale muito a pena, então Obrigada. Vamos lá, confiram.
E é isso, quer dizer, mais alguma coisa? Tem alguma mensagem aí pro pessoal que tá com saudades? Claro que você sempre aparece às vezes e tal. Eu estou sempre tentando estar por perto das pessoas que eu gosto, que ainda estão no mercado, conhecer. Eu fiz muitos amigos, né? Sim, eu vi esse mercado crescer, então é uma coisa muito gostosa. Eu acho assim que eu queria tirar assim, o que eu sinto hoje em dia é que o estresse é muito grande, porque quando eu trabalhava, o trabalho era meu foco e eu fazia o que eu era apaixonada. Hoje você tem uma segunda fonte de estresse que é muito forte, que é a preocupação com envelhecer, que é a preocupação com a ruga, que é a preocupação com ficar velho. É muito estresse na cabeça de uma pessoa só. E mais a internet, que você tem que responder a minuto. Você respira, você responde. Se não responder, ela não tá, porque isso é isso, ela não gosta de mim, etc. Tá meio doido. Mas qualquer dia a gente fala disso. Então, a gente envelhece se quiser, tá? Porque... eu posso contar um caso? Claro, deve. Meu computador teve um pane outro dia e eu liguei para... Tem que falar porque é Apple, né? Hoje é quase você fala de Gillette, então não tem muito jeito. Eu liguei e a moça me perguntou de que ano é o seu computador. Eu disse 2007. Ela falou, então seu computador é vintage. Olha. Aí eu parei no telefone e eu falei, você sabe o que é vintage? Ela ficou muda, obviamente. Então, meu computador é de 2007, ou seja, ele tinha 10 anos, então, quando eu falei com ela o ano passado, né? Sim. Eu falei para ela, vintage é uma coisa muito antiga, vem dos anos 20, dos anos 30, se diz de mobiliário, se diz de um objeto, e aliás, vale muito. Será que a Apple não quer comprar meu computador? Porque ele é vintage. Então hoje você passa 2 anos, 5 anos, você é vintage. Não tem, gente. Idade é uma coisa que não existe. Né? E essa rapidez nas coisas, e essa preocupação com a estética pessoal, que eu acho que está deixando as pessoas extremamente estressadas. Então, se eu puder deixar uma mensagem, eu digo assim, olha, a idade não está absolutamente na cronologia. Você vai envelhecer o dia que você deixar de fazer planos. E, principalmente, você vai rejuvenescer cada dia que você passar a gostar mais de você. Bom, acho que não tenho nem mais nada a acrescentar. Ela é um show à parte, realmente. Vera, foi um prazer. Para mim, Fábio. Muito obrigada. Realmente a gente não tem nem como agradecer esse espaço. Obrigada a vocês de estarem aqui. É uma emoção para nós da revista. Contem comigo. Obrigada. Com Vera, contando com ela. Beijo. Muito obrigado, gente.